Fala galera, meu nome é Luiz Felipe, sou estudante aqui do Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho. Estou cursando Tecnologia em Sistemas para a Internet e hoje estou aqui iniciando um podcast com um convidado especial que é o André. O André vai falar um pouquinho sobre suas experiências profissionais, experiências de vida. Ele é um profissional de sucesso na área de programação e tecnologia. Então, vou dar a voz agora ao André. Primeiramente, obrigado pelo convite, Luiz. Obrigado pelas palavras também, que fiquei muito feliz com suas palavras. Bom, meu nome é André. Comecei com tecnologia já desde 2009, trabalhando como programador. Nesse período aí, trabalhei em diversas empresas de tecnologia, algumas aqui no estado do Paraná, mas a grande maioria no estado de São Paulo. E quero compartilhar como que foi, né, essa trajetória, esse caminho, enquanto programador, depois também como líder técnico, gerente de TI e a mais recente agora como empreendedor na minha startup. Sim. Então, bora lá, vamos ver o que sai aí. André, eu gostaria de perguntar para você se você já entrou direto para a área de tecnologia, fez alguma faculdade, como que foi? Na verdade, não. Vim de uma família humilde, né? Meu pai era porteiro e minha mãe era diarista. Comecei a trabalhar desde cedo. Eu trabalhei desde os meus 15 anos de idade. Trabalhei em loja de material de construção, trabalhei em confecção, trabalhei na Yazaki, trabalhei em diversos lugares antes de entrar na área de tecnologia. Para eu entrar na área de tecnologia, eu falo que, para os padrões atuais, eu entrei um pouco tarde. Eu fui ter o primeiro contato real com o computador aos 16 anos. Hoje em dia, a molecada nasce com o computador na mão, né? Então, meu primeiro computador leva até hoje, foi um Celeron D, tinha 128 de RAM, 40 de HD, o negócio era uma carroça, assim, e pra mim já era fenomenal. Então, meu primeiro contato com tecnologia foi lá e sem saber mexer muito bem. Na época, tinha um site muito famoso que era o Apostilando, então você conseguia baixar uma série de apostilas lá, e nessas apostilas eu fui aprendendo. Trabalhei... Relacionado à programação assim já ou... Não, ainda não. Na verdade, eu pegava um pouco de tudo. Eu era viciado em baixar a apostila e ler. Esse site Apostilando, ele era focado em tecnologia. Tecnologia, Só que certo. Tecnologia no geral. Às vezes era o uso de uma ferramenta. Entendi. Exemplo, Photoshop, CorelDRAW, Office. Até eu começar a pensar em tecnologia, demorei um pouco. Tanto que eu lembro que tinha um amigo meu, Danilo, a gente chegou numa altura, a gente já estava no terceiro ano já do ensino médio. Falei, cara, a faculdade do que a gente vai fazer? Eu não sei que é de tecnologia. Foi aí que eu entrei na UEMP, ali em Bandeirantes. Sou formado em Sistema de Informação pela UEMP. E até eu entrar na área de fato, eu já estava mais ou menos no quinto semestre, foi no ano de 2009. Eu entrei para trabalhar como programador de fato, quando eu aprendi a programar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, mais ou menos eu sabia mexer no computador. Quando eu entrei na faculdade eu tinha 17 anos. Ou seja, tinha um ano que eu mexia em computador. A minha bagagem, o meu aprendizado, minha entrada na área foi pela faculdade. E é ali que eu tive meus primeiros contatos. Hoje tem muita gente que fala assim, né, que na parte da tecnologia, você não precisa necessariamente ter uma faculdade. Você ouvindo isso das pessoas hoje, né, você recomenda ou não fazer uma faculdade, né? A faculdade, você disse, né, teve um ponto crucial aí na sua vida. Como que foi essa questão para você relacionada à faculdade? Cara, eu vejo no mercado vários desenvolvedores que fizeram algum curso Rockset, Alura, são cursos muito bons. Sim. Só que, pelo menos, a visão que eu tive na faculdade ela foi um pouco diferente, porque lá na faculdade eu fui obrigado a ver redes, a ver banco de dados, estrutura de dados, algoritmos diversos, engenharia de software. Às vezes um curso só de programação não te passa. Se você não conhecer quais são as camadas do TCP/IP, qual a camada teórica OSI, Sofre uma limitação, né? Então, você só programar, eu acho que você perde a oportunidade de otimizar sua programação, se você não tiver esse conhecimento, saber como desenvolve um protocolo. Eu lembro até hoje que na UEMP, salvo engano, era no quarto semestre, tinha um trabalho que a gente fazia lá, que envolvia as matérias de redes, banco de dados, desenvolvimento de software, que era programação, e engenharia de software. Então você tinha que criar um software que desenvolvia um protocolo XPTO, documentar esse cara usando as técnicas de engenharia de software e na linguagem da tecnologia na linguagem de programação daquele semestre. Ele te dava uma visão 360 de todas as matérias, inclusive banco de dados, que eu não mencionei, mas também tinha. Você tinha que modelar um banquinho de dados ainda que simples.
Então eu acho que essa visão 360, óbvio que você não vai ter esse conhecimento raso em tudo, na programação, seja no banco de dados, seja em redes, seja em qualquer outra coisa, você vai ter que se aprofundar em algum momento, mas eu acredito muito nesse conhecimento em T, que você conhece o todo e se aprofunda em uma dessas áreas. Acho que você pode conseguir isso também sem a faculdade, só que a faculdade você tem a vantagem de ter alguém te orientando, né? Que são os professores. Sim. Então muitas vezes só... Networking também, né? Que entra a questão do networking, né? Com as pessoas ali e tal, que é fundamental. André, você viu ali várias matérias na faculdade e você falou assim, isso daqui é do meu interesse, né? Teve interesse ali pelo front-end, back-end, outra área, né? Como que foi essa entrada ali na área de programação? Na verdade, quando eu entrei para a área de programação, ainda não tinha esse conceito tão bem definido de front-end e back-end. Tanto que os desenvolvimentos web, em 2009, aqui na região principalmente, ainda não era algo muito apurado. Então, ainda estava engateando. Então, assim, tinha um conceito do web designer, que era o cara que desenvolvia sites e tal. Naquela época, ainda o HTML estava bem... Saiu muito curso relacionado a isso, né, cara? Nossa, demais. Então, ainda não tinha esse conceito do HTML5, ainda usava jQuery, tinha Flash. Basicamente, quando eu entrei, foi para desenvolver aplicações em Delphi. Hoje eu sei que tem várias aplicações em Delphi, inclusive tem RPs de mercado hoje muito grandes aqui no Brasil, feitos em Delphi. Sim. E era um desenvolvimento em duas formas, então não tinha divisão de back-end e front-end, você fazia tudo, inclusive modelar o banco de dados. Então não tinha ainda essa divisão. Então quando eu entrei para desenvolver, eu tive essa vantagem de conseguir ver o todo. Desenvolver a tela, desenvolver a parte lógica da ferramenta, desenvolver o banco de dados e ainda também tem a integração com o cliente, né? De você ir lá e coletar as necessidades do cliente para conseguir transpor isso para dentro de uma ferramenta. Então, foi mais nessa linha. Só que, quando eu falo da faculdade, como eu disse, em diversas áreas, né? Redes, banco de dados, engenharia de software, enfim, tinha umas outras áreas. E a faculdade que eu fiz, ela ainda era bacharelado e licenciatura, então eu poderia escolher dar aula ainda. Eu fui, desde o primeiro semestre, o viés meu era programação, era ser programador. Gostei da matéria, foi uma matéria que eu sempre tirei nota muito boa, um negócio que eu sempre tive muita facilidade. Então eu já tinha isso em mente, eu quero ser programador. O primeiro programa que você desenvolveu, assim, na vida, você lembra dele? Como foi? Como foi a sensação de você colocar código ali no computador e falar, cara, isso daqui tá funcionando? Como que foi essa experiência? Cara, o primeiro programa é sempre Hello World, né? Hello World. Mas o primeiro programa que eu me recordo, que foi um negócio que foi desafiador pra mim, tinha esse mesmo amigo meu, Danilo, que eu comentei, né? Brincava que ele sabia montar o cubo mágico e eu não. Eu fui fazer o cubo mágico em C. Lembro que eu passei, foi sem brincadeira. Eu comecei às 5 horas da manhã, fui terminar era meia-noite e fiz o cubo mágico em C. Isso eu estava terminando o primeiro semestre da faculdade. O primeiro grande programa desafiador que na época eu falei, ficou muito bom isso aqui. Caraca, cara. Foi legal. É muito diferente, né? Daí, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória, né? De como que foi iniciar em uma empresa grande. Que você passou de cargos ali de programador iniciante, né? Chegou a ser gerente, né? Como que foi essas transições, assim? Foi gradual? Foi, assim, algo que você teve que passar, né? Por desafios, assim, que às vezes te frustraram? Tem experiências que você pode comentar em relação a esse processo? Não, perfeito. Na verdade, a empresa que eu passei mais tempo, inclusive eu fui fazendo essa grande escalada assim, na minha carreira, vamos dizer assim, foi a Qualicorp, maior administradora de plano de saúde do Brasil, mas nem sempre eu estive lá. Então eu fui para a Qualicorp no ano de 2011 como consultor de TI. Eu era um programador que desenvolvia sistemas junto a eles. Isso eu fiquei com eles de 2011 até 2013. Foi quando eu recebi uma proposta, fui para a Sky para virar líder técnico. Lá na Sky a gente desenvolvia toda a parte de tecnologia interna deles lá, que era basicamente sistema CRM para clientes, sistema de billing, sistema de vendas. E eu orientava as fábricas de softwares, que eram empresas terceiras que desenvolviam para ela. Então era basicamente isso. Depois voltei para a Qualicorp de novo como líder técnico, seguindo o mesmo modelo da Sky, então coordenava a fábrica de software. Também para desenvolvimento de sistemas internos, então ele tinha um sistema de billing, um sistema de faturamento interno, e eles queriam aprimorar esse sistema. Foi tendo algumas oportunidades para conseguir evoluir na carreira, isso muito se deve também a network,
Então, Sim. eu sempre fui uma pessoa de TI que gostava de conversar, então eu conhecia muita gente, eu sempre fui a pessoa que está ali na área de negócio, entendendo o problema dele, eu sempre fui a pessoa que não focava só na programação, eu queria também entender como que o negócio funcionava para aí sim te ajudar com programação. E nessas idas e vindas da Qualicorp, eu tive alguns mentores lá dentro, que me ajudaram muito. Um deles foi a Marli, que era diretora de TI, depois dela foi o Ricardo Antônio, também foi diretor de TI, que inclusive são meus amigos pessoais até hoje. E eles me deram diversos nortes e oportunidades para poder mostrar o meu trabalho. Então, agradeço muito a eles, porque essa evolução na carreira foi muito de ter a oportunidade e a preparação no momento certo. E ter os mentores corretos também. Então isso, inclusive, o Ricardo Antônio, ele é um dos, até hoje, é uma pessoa que para mim é um exemplo de como se desenvolver na carreira. Ele começou como digitador no Banco do Brasil e virou diretor-geral, CIO do Banco do Brasil a nível nacional. Então ele é um cara que é muita referência para mim. Isso e ele é um legal. cara que, para mim, é uma referência na escolha da tecnologia também, porque ele é muito voltado para o open source. E é um negócio que para mim é muito importante hoje. Tanto a minha empresa hoje ela é baseada tudo em open source, somente por conta dessa orientação que eu tive junto a ele. E como foi esse processo, né, de transição ali de programador para empresário? Você disse que sempre esteve envolvido na parte de negócios, né? Como que foi assim você olhar e falar, cara, eu não quero ficar só no operacional, eu quero abrir um negócio. E se quiser falar um pouco também sobre a sua empresa, né? Achei interessante a gente tratar desse assunto. Legal. Na verdade, essa transição ela ocorreu muito na época da pandemia, foi quando você teve mais tempo, né, porque você não saía de casa, então você tinha tempo para conseguir trabalhar e amadurecer algumas ideias. Até brinco que essa ideia ela surgiu numa mesa de bar, na verdade. A gente, dentro do mercado de saúde, percebe que ainda é um mercado onde a tecnologia está engateando, a gente tem muito o que evoluir em tecnologia dentro desse mercado. E a gente percebeu que conseguiria criar uma plataforma digital que conseguisse atender desde empresas pequenas que estivessem começando na área da saúde até empresas maiores, e a gente foi atrás disso. A migração, quando você tem uma startup, você meio que vira um empregado de você mesmo. Então, meio que ela, entre aspas, não acontece logo de cara, porque você deixa de ser, na época eu já era gerente TI, mas ainda programava por conta própria, você deixa de ser um programador de uma empresa e vira o programador da sua própria empresa. E, inclusive, isso é algo que quando você tem uma startup, ele é um problema ainda, porque ok, no começo você realmente vai ter que fazer isso, senão você vai ficar 2, 3, 4, 5 anos sendo empregado de si mesmo. Só que chega uma altura que você tem que expandir, tem que escalar, e você tem que tirar as pessoas da operação para ir para uma posição mais tática, mais estratégica. Essa é uma dificuldade que a startup tem, porque você tem que conseguir escalar a sua equipe, mas você dificilmente consegue desgarrar da operação e só delegar. Tanto que hoje isso é um problema para a gente. Se a gente conseguir sair do dia a dia, do operacional, do boom de problemas e ir para decisões mais estratégicas, para que lado que a empresa vai. É um momento de transição que leva tempo, né? Você vai estar ali no operacional ainda, né? E até algo interessante a gente tratar agora, tipo, como você equilibra, né, esse tempo entre você estar ali no operacional, né, programando, e você fazer o teu papel ali como empreendedor também, né, dentro do negócio. Como que você equilibra, assim, esse tempo? Perfeito. Na verdade, esse equilíbrio ele é até problemático, porque o que acontece? Acaba que você, durante o dia, está na operação, tanto que é um negócio que eu até falo muito com a minha mulher sobre isso, que é o quê? O dia eu estou na operação, deu 18 horas, aí a gente começa a parte da estratégia. Então a gente acaba que nós, sócios, né, somos hoje em 4 sócios, né? Então durante o dia a gente está atendendo os clientes, estamos trabalhando para conseguir resolver o dia a dia do cliente, ainda mais quando a gente está em processo de implantação, período de implantação pro cliente é tudo muito novo. Ficamos muito tempo na operação durante o dia e só conseguimos pensar em estratégia, qual empresa a gente vai abordar, qual estado a gente quer alcançar, só depois das 6. Então acaba que a divisão fica sendo meio que essa, você ainda tem que equilibrar com a família. Então você tem que ter o tempo da família, ter o tempo de qualidade, porque senão você tem um burnout você não aguenta. Então é um negócio que você tem que conseguir equilibrar. Mas hoje acaba que das 8 às 18 eu sou um programador, apesar de ter equipe, hoje a equipe já está conseguindo ter uma autonomia boa. Então o pessoal está conseguindo, porque acontece muito de não é só programação por si só, não é só o código. É o tato, né? É o tato de você sentir a criticidade que o cliente está passando para você conseguir resolver o problema dele.
André, você disse que tá contratando, né? Aí pra Vexer e tal. Eu queria fazer, cara, uma pergunta pra você. Como você recruta, né, e forma essas equipes aí? Como que você escolhe ali um cara que vai ser bom para desenvolvimento, né, um engenheiro de software? O que você vê assim na pessoa que você qualifica ela ali? Eu tenho uma política pessoal de contratar pessoas para ensinar. Só que não é uma pessoa que não sabe nada, tá do zero também, não. Porque quando você aprende a programar e sabe programar, você percebe as pessoas que têm fome de aprender. Então isso é um negócio que isso daí foi um pouco de feeling, de perceber as pessoas que têm fome de aprender. Só que eu acabei desenvolvendo algumas técnicas, entre aspas, aí, e eu acho que é um negócio super válido de comentar, que pra mim, pelo menos, um diferencial é, a pessoa já tem um GitHub, por exemplo, cara, pode ser o código mais simples do mundo que ele publicou, mas ele entende o que está acontecendo naquele código. Tem que saber dar um hello world ali, né? Exato, porque assim, saber onde que começa, onde que é o processo, onde que termina. Então o que eu tenho feito bastante? Eu peço pra ele, cara, traz um código, não importa que é da faculdade, não importa que você fez por hobby. Mostrar o projeto. Me explica o seu projeto. E eu fazer algumas perguntas. Você resolveu tal problema dentro do seu projeto? Foi aqui, eu desenvolvi aquilo dali. Então, muitas vezes, para mim, pelo menos, foi mais importante a pessoa ter a lógica de programação do que, de fato, ela conhecer sobre as minhas tecnologias. Tanto que a gente utiliza tecnologias que tem poucos programadores no mercado nelas. Sim. E a gente gosta de ensinar também. E com o tempo eu fui percebendo, isso é uma coisa minha também, não é regra para o mercado, que quando você contrata uma pessoa já formada, um sênior, alguém com muito tempo de experiência, para uma equipe igual a nossa, acaba que vira mais conflito do que solução. Óbvio, o sênior ele vai ter o jeito dele programar, vai querer aplicar a arquitetura dele, querer evoluir da forma dele. E não está errado também. Isso tem um momento e a hora certa. Mas como a gente está numa fase de criação de algo novo, de uma tecnologia nova, a gente ainda quer que ele faça da forma como a arquitetura está estruturada ou algo desse tipo. Pessoas que se engajam junto, né, no crescimento. Junto com a empresa. Porque a empresa, quando você tem uma startup, você também não tem o budget necessário para você contratar alguém que seja tão caro. André, falando sobre isso, né, todo mundo tem uma filosofia ali no meio de empreendedorismo. Como que você trata a questão de liderança, né, dentro da empresa, né? Como que funciona isso na cultura da sua empresa? Eu tenho muito... Tem até um livro que fala que eu acho que é o Monge Executivo, o nome do livro, que fala do líder servo, que é o cara que ele tá ali para servir a equipe dele e levar... Até por isso que eu vou nessa linha de fazer pessoas para ensinar. Como eu disse, minha formação ela é da área acadêmica também, né, de licenciatura e tudo mais. Então eu trago um pouco disso também para a minha visão de liderança. Então eu trago pessoas que eu consiga servir ele com o meu conhecimento, consiga ajudar ele a crescer. É por isso também que eu vou naquela política de contratar pessoas para ensinar. Eu vou muito nessa linha. Eu gosto de ver pessoas que eu formei, tanto isso aconteceu também quando eu era gerente de TI, pessoas vieram falar comigo porque achou uma oportunidade que para ela, naquele momento, era melhor. E eu falava que, cara, eu não vou nem te reter. Eu quero que você cresça, quero que você vá para o mercado e aplique tudo que você aprendeu aqui. Então eu sempre tive muito disso, de formar pessoas. Mesmo não estando de fato na área acadêmica, mas eu sempre gostei de colocar profissionais bons no mercado que em algum momento saíram da minha equipe. Sim. Tem uma coisa, André, que a gente tem hoje em dia que facilita muito a programação, que, né, a inteligência artificial está avançando muito aí, né, o ChatGPT e tudo mais. O que você vê em relação ao ChatGPT, né, programadores que, por exemplo, entendem ali a base da programação, mas utilizam o ChatGPT para realizar ali soluções no código, às vezes, né, tem um problema e não consegue desvendar. Como que você tem essa visão a um programador que utiliza dessas ferramentas?
Hoje o ChatGPT, né, outras inteligência artificial que você utiliza, ajudaram a otimizar ali teu tempo de trabalho? Mudou alguma coisa assim na sua empresa? Como que foi, né, essa questão? Porque a gente está vivendo um período assim bem recente, né, dessas tecnologias. Sim, acaba que otimiza, com certeza, igual eu disse, ele te dá caminhos mais fáceis, te dá mais completos, vamos dizer assim. Mas cabe ainda você a validar se aquele caminho vai te ajudar ou não. Já peguei casos dele me passar comandos que não existem no banco de dados, por exemplo, mas ele me deu um caminho. Então, pseudos códigos, né? Ele gera um pseudocódigo lá, aí... independente da versão que ele abre, porque tem alguns bancos que de versão para outra o comando some, o comando aparece, e ele não tem tanta responsabilidade na qualidade da informação que ele vai te passar. Ele ajuda muito. Inclusive, outro dia a gente queria achar uma ferramenta de proxy reverso para conexão TCP. Estava eu e o Alisson lá tentando achar uma solução para isso. A gente testou algumas ferramentas. Acabou que a gente perguntou ao ChatGPT, ele falou uma ferramenta específica lá e a gente foi estudar aquela ferramenta. E no fim deu certo. Então acredito que sim, cara. Ele otimiza muito o seu dia a dia. Coisas que você ia procurar em blog, às vezes você acha nele diretamente. Sim. E hoje, André, quais tecnologias você está utilizando lá na área de programação, banco de dados, né? O que você está utilizando na sua empresa? A linguagem de programação não tem nada muito diferente do que é o comum hoje, que é o que? Node.js, nosso front é Vue.js. Assim, a escolha do framework foi muito pela curva de aprendizado, então tínhamos a opção do React quando a gente começou, do Angular, tinha o Mustache, acho que o Mustache não chegava a ser um framework. A gente foi pro Vue porque a gente viu que Vue, né? A curva de aprendizado para os novos desenvolvedores era menor. Só que o mais diferente de todos é o nosso banco de dados, que ele é orientado a grafos, que é o Neo4j. Ele nos dá uma possibilidade de desenvolvimento, uma possibilidade de visão do que tange desenvolvimento e acompanhamento e evolução, agora falando de dados, muito grande. Porque você consegue correlacionar diversos tipos de informações dentro dele. Então isso permitiu que a gente desse um olhar diferente no que tange a jornada do nosso cliente, no que tange a seleção do melhor produto para aquele cliente. Uma coisa que eu brinco bastante é que o plano de saúde não é você que escolhe ele, é ele que te escolhe. Sim. Porque tem tanta regra para você conseguir. Hoje o nosso sistema ele tem 40 tipos de regras diferentes. Falando tipos, então a gente tem um motorzão de regras gigantesco para conseguir falar: esse é o produto que o Luiz consegue comprar, basicamente. Então, e tudo isso foi possível graças à forma como a gente correlaciona esses dados. Então, e a forma como a gente também atende esse cliente, a forma como a gente fatura esse cliente. E a gente hoje, nós temos uma roda toda em cima dele. Sim. Hoje, tratando de escalabilidade, né, o Neo4j, ele auxilia muito nisso, né? A questão dos grafos ali, né? A grande vantagem do Neo4j que eu vejo hoje é que ele é um banco de dados no Circle que é transacional. Ele garante ainda a correlação do dado, garante a qualidade do dado, garante a atomicidade da informação, igual acontece no banco relacional. Ele tem a vantagem de ser não estruturado. Então eu consigo trabalhar com uma gama maior de novas informações dentro dele. Então ele permite a exploração do dado de uma forma mais natural, vamos dizer assim. O teu sistema ele trabalha justamente com a parte de seguros de vida, né? Planos de saúde. Planos de saúde. E também tem seguro. Tem seguro de vida, tem plano de saúde, plano odontológico, seguro auto, telemedicina. Então tudo que envolve benefícios da área da saúde, pouco mais a gente está ali. A questão, né, do sistema ele ser open source, né? Tem muita gente que às vezes fala a questão da segurança. Como que é a questão da segurança envolvida no seu sistema, mesmo ele sendo open source? Hoje, toda a parte de segurança a gente trabalha dentro da nuvem. Então a gente não tem uma plataforma aberta para o público em geral. Então toda a segurança que envolve, temos algumas camadas de segurança, né? Seja API Key, seja o AUF2, seja criptografia de túnel, trabalha com proxy, túnel fechado de conexão, tudo para garantir a segurança e a qualidade da informação para não ter justamente vazamento de dados. Quando a gente trabalha com a área da saúde, é um dado muito sensível. Ali você vai ter ficha de declaração de saúde dos clientes, registro de código de doença, qual período que ele fez algum tratamento, tudo isso você tem dentro do sistema. Você tem que ser muito bem protegido. Inclusive as nuvens ajudam a gente a proteger esses canais, vamos dizer assim. Como que elas fazem isso? Eles têm relatórios onde ele consegue monitorar como que você arquitetou seu sistema dentro dele
para te gerar, falar, ó, aqui pode ter uma vulnerabilidade, aqui tá tudo certo. E é um negócio que ajuda muito a gente nesse sentido. Então a gente trabalha com essa segurança de borda para que internamente a gente não sofra nenhum tipo de problema como vazamento, invasão, coisa do tipo. Hoje é uma situação muito crítica aqui, né, no Brasil mesmo, questão de segurança, né, de dados. Vou fazer aqui uma pergunta mais filosófica agora. Qual é o seu maior orgulho, tanto na sua carreira de programador quanto de empresário, né? Cara, eu tenho algumas coisas, algumas na área do desenvolvimento, que foi quando a equipe que eu estava à frente ganhou o prêmio na categoria Digital Transformation, que era o Graph Awards, e a gente concorreu com empresas gigantescas. E a gente ganhou esse prêmio no ano de 2021, salvo engano. E um outro orgulho é que até hoje todas as pessoas que trabalharam, seja na minha equipe, seja meus pares, eu consegui evoluir e me tornar ainda uma referência para eles, de alguma forma. E tanto que vários deles se tornaram referência para mim de volta. Teve vários meninos que passaram pela equipe, que eu vi lá ele entrar como júnior, virar pleno, virar sênior, e eu depois tirar dúvida técnica com ele. Então é um negócio que para mim também enquanto profissional, enquanto área de tecnologia, é fenomenal. Então esses dois orgulhos, um pouco mais pessoal e outro mais filosófico. Vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria para você lá atrás? Essa é mais complicada. Cara, é algo a se pensar, né? É algo a se pensar muito bem. Eu acho que um pouco talvez de mentalidade. Eu sempre tive uma mentalidade, quando eu falo ali do ano de 2009 até o ano de 2015, então um período de 6 anos, de ser uma pessoa extremamente técnica. Então eu focava muito na tecnologia, na linguagem, na melhor arquitetura. Então eu tinha muito disso, tanto que fiz artigos de arquitetura, publiquei em revistas. Isso falando em tecnologia, escova bit. Só que depois do ano de 2013, eu tive uma virada de chave na minha cabeça que eu decidi focar mais em pessoas, processos e conhecer do negócio. Então acho que se eu voltasse lá atrás, eu acho que eu começaria isso antes. Tem uma teoria na minha cabeça que é o seguinte: o negócio você só aprende dentro da empresa. A tecnologia você consegue pesquisar no Google, pesquisar no ChatGPT e entender como que ela funciona, não menosprezando ela. Claro que não, ela é parte essencial na carreira do desenvolvimento. Só que só a tecnologia sem o negócio ela não existe. Você precisa entender essa feature que eu estou desenvolvendo, o que ela vai contribuir para o negócio, qual que vai ser o retorno dela, quanto tempo o meu usuário vai ganhar no processo dele na hora que eu mudar esse campo de lugar, coisas desse tipo. Pensar muito em usabilidade, que não é uma coisa que o programador esquece, geralmente o pessoal que é mais de front, user experience, que pensa um pouco mais nisso, o programador esquece da parte da usabilidade, é algo que é importantíssimo. Isso que eu falei também da mudança, lembrei um outro fato agora, foi o Valdez, uma época que o Valdez ele era um programador antigo, ele é um senhor inclusive, ele que desenvolveu aquele painel de votação, acho que da Câmara dos Deputados, foi ele que desenvolveu. E o Valdez uma vez ele falou assim pra mim, chamava eu de Paraná, lá em São Paulo só me chamam de Paraná, porque no Paraná acho que não é sobrenome? Não é não, não é apelido. É apelido, cara? É apelido. E, São Paulo, tanto nos relatórios da empresa, saia como Paraná. Conhecia que era André lá, tanto que até no e-mail, minha assinatura era André Paraná. E acabou ficando. Não, tudo me chamava de Paraná e acabou ficando isso daí, muito tempo já. Aí o Valdez falou assim pra mim, Paraná, enquanto você não considerar o usuário como uma variável do seu sistema, o sistema não vai dar certo, porque vai ter dia que o usuário vai estar meio chateado, vai estar com preguiça, vai fazer as coisas pela metade. Então você tem que entender que o usuário, ele é variável do seu sistema, ele é variável importante. Então, acho que essa mudança, essa frase dele deu uma mudadinha de chave na minha mente, acho que era algo que eu começaria antes. André, vamos para penúltima pergunta, depois eu vou fazer uma última pergunta. Quais são as coisas que te motivam todos os dias? Na parte pessoal, eu acredito que é o seguinte: primeiro, se você não tiver uma motivação, nada do que você vai fazer não teria sentido. Claro que tem a minha esposa, que eu saio de casa todo dia querendo dar o melhor, né, pra ela. Agora tem nosso filho, que tá a caminho também, que ele é um dos motivos, todo dia eu lembro dele. Sempre que eu tenho um programa, eu falo, não, pera lá, tem um Breninho aqui, vou fazer isso aqui por ele. Então tem essa motivação pessoal com certeza. E se não tiver também, quando eu era solteiro eu já tinha umas preocupações a menos.
E essas preocupações a menos fazem que as coisas perdem um pouco do sentido. Porque você tem que ter um objetivo, um alvo, uma vontade, né? Então, cara, eu atribuo muito isso à família. Sim. Conseguir não só a dar do bom e do melhor, porque a gente sabe que nossa área é realmente uma área muito bem remunerada, a gente consegue... Só que eu quero dar exemplo também, eu quero ser uma referência para minha mulher e para meu filho. Sim. Uma referência de ser humano, tanto que... Profissional, né? Profissional também, porque eu quero que ele tenha grandes referências, eu quero que ela tenha uma referência boa de mim também, minha família, como eu tenho diversos sobrinhos, assim. E eu acredito que isso é algo que, pelo menos para mim, é muito importante de você ter um motivo a mais para fazer o que você faz. Não só fazer por fazer. Claro, também tem a satisfação pessoal eu tenho muito disso também. Eu gosto do que eu faço. Então, a partir do momento que você gosta do que você faz, não vira mais trabalho. Tanto que lá no escritório o ambiente é muito leve, a molecada trabalha dando risada, não é um negócio meio engessado ali e tal. A gente tenta deixar o ambiente mais leve, né? Não tem que ser, senão você não aguenta o dia a dia. Exatamente. Não aguenta acordar no dia seguinte. Eu lembro que quando eu trabalhava em fábrica, em lugar assim, eu lembro que eu tinha depressão com a musiquinha do Fantástico. Você fala, putz, amanhã, segunda-feira, cara, de novo aquele. E hoje em dia não. Hoje em dia, pra mim, a segunda é um dia qualquer. Uma terça, sexta, sábado, domingo. Então, acho que isso trouxe uma leveza também. Perfeito. Eu gostaria de falar, né, para você que está assistindo, que a gente que é aqui do interior, né, cidades pequenas à nossa volta, mas com cursos muito relevantes, igual aqui no Instituto Federal, que tem Tecnologia em Sistemas para a Internet, tem na UEMP, que tem, acho que, Ciência da Computação agora, né? Sistemas que você fez. E temos ali a FATEC também, que tem vários cursos relacionados à parte de TI. E eu, assim, estou me formando e tal, pensava pelo menos, né? A gente tem que sair do interior para ir para uma cidade grande, tentar oportunidade, ou às vezes tentar um emprego home office, que é algo mais complicado. E você vê aqui o André, que tem uma empresa de desenvolvimento na nossa região. Isso é para motivar, né, a gente que está nesse caminho, né? Obviamente, não só a empresa do André, mas tantas outras oportunidades que temos aí. André, eu gostaria de agradecer você e eu gostaria que você deixasse também um recado para as pessoas que estão assistindo, seja lá estudante de TI ou alguém que teve interesse no assunto, né? Alguém que é algum entusiasta aí de tecnologia também, para que você motivasse essa pessoa, às vezes que ela está desacreditada, né? Ela está ali pensando, nossa, mas eu vou me formar, não sei ainda o que fazer, né? Eu acredito que, primeiro, né? Se você achou que você gosta, segue esse caminho, porque a partir do momento que você faz algo que você gosta, você vai fazer bem feito. Tinha um amigo meu que ele falava que, cara, se você for um lixeiro, seja o melhor lixeiro. Se você for um porteiro, seja o melhor porteiro. Então eu falo, se a sua vontade é ser programador, não se contente em ser um programador mediano, seja o melhor programador. Mas isso como objetivo pessoal. Nunca foque somente na parte financeira de uma carreira, seja ela qual for. Você pode, seja de tecnologia, seja na área de humanas, seja em qualquer outra área que for. Porque só isso não vai ser o suficiente para você aguentar o dia a dia e os problemas que vão vir, porque problemas vão ter aos montes. Nem só de flores e o homem ali, porque, cara, é muito problema. Só que ao mesmo tempo é muita satisfação de você conseguir resolver esse problema, de conseguir evoluir enquanto ser humano, enquanto profissional, na sua vida pessoal. Meu conselho para quem procura entrar na área de tecnologia, primeiro, vê se você gosta. Segundo, você gosta? Tem muita área dentro da área de tecnologia, tem redes, banco de dados, tem front-end, back-end, você pode trabalhar só com engenharia de dados hoje em dia, tem inteligência artificial, enfim, tem muita coisa que você consegue atuar. Então, acho que você gosta, que você goste de verdade e seja o melhor naquilo. Tenta ser o melhor, pelo menos o melhor que você era ontem. Acho que só isso já é o suficiente para você sentir orgulho do que você faz e você fazer bem feito o que você quer fazer.
finalizamos por aqui. André, muito obrigado. Obrigado, Cara, Luiz. foi show de bola esse bate-papo, que a gente possa conversar mais vezes, que tenha mais eventos, né? E é isso. Obrigado você que ficou até aqui. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.